Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês a continuidade do programa Conexão com Valores do sábado anterior, onde aqui o Elmair Neto, que colabora como presidente da atual gestão, tenho a grata satisfação em receber o José Noronha e o ministro José Gomes Temporão, contando toda essa história que edifica o sistema de saúde brasileiro. E eu convidaria, ministro Temporão, que o senhor pudesse fazer também um resgate dessas memórias aí, desde a sua juventude até o momento em que o senhor enxerga a medicina como um caminho, contando para o nosso público ouvinte um pouco da sua história. Sim, bom, eu sou filho de um casal de imigrantes portugueses que vieram para cá nos anos 50, no pós-guerra do século passado. Na verdade, eu nasci em Portugal, eu cheguei no Rio de Janeiro. Curiosamente, o navio era o vapor North King, que saiu de Nápoles, fez escala em Lisboa, depois fez escala nas ilhas, numa dessas ilhas aí no meio do Atlântico, depois em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Foram 29 dias de navegação naquela época. Então, no dia que eu estava fazendo 1 ano de idade, o navio aportou no Porto do Rio de Janeiro, aqui na Praça Mauá. E eu cresci em São Cristóvão, meu pai era comerciante, aliás, depois ele teve um dos restaurantes que ainda funciona, mais tradicionais do Rio de Janeiro, o Mosteiro, ali na rua São Bento. Que é belíssimo. Exatamente. Com bom gosto. E cresci moleque em São Cristóvão. De vez em quando nas minhas aulas eu lembro um pouco disso, porque Zé também viveu isso. Eu ficava na rua descalço, de shorts, sem camisa, soltando pipa, correndo para um lado e para o outro e tal, e infelizmente a infância foi expulsa das ruas cariocas e de várias metrópoles brasileiras pela violência estrutural, né? É uma pena, enfim, foi uma infância feliz. Depois me mudei para Tijuca, estudei o primário no Colégio Brasileiro de São Cristóvão, ali pertinho onde eu morava, na Cancela. E depois eu fiz o ginásio no Pedro II, escola pública, né? Depois fiz vestibular, passei para a Faculdade de Medicina do UFRJ. Zé também estudou na mesma faculdade. Na UFRJ. Eu me formei um pouco depois, e ali na faculdade teve alguns momentos assim muito interessantes que me marcaram muito e que foram determinantes para a minha trajetória, né? Um deles foi a participação no Projeto Rondon, que nós fomos fazer um estágio de 1 mês no interior da Bahia, perto de Irecê, num município chamado Central, onde eu vi uma realidade que, na verdade, nem precisava ter ido tão longe, né? Na Baixada Fluminense eu teria visto a mesma realidade, mas um outro contexto cultural distinto. E logo a seguir, quando eu estava no 4º ano da faculdade, a experiência de 2 médicos mineiros no interior de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Padre Paraíso, né? Que era uma área de alta prevalência de esquistossomose e também uma área de mineração. E 2 médicos mineiros, o José Luiz e o Mozart, estavam fazendo um trabalho muito interessante que aliava clínica, pesquisa, cultura, né? Organizaram um grupo de teatro e nós fomos até lá conhecer o trabalho deles. Eu também, Zé, como você, adorava clínica. Eu fiz meu internato em doenças infecciosas, que tem uma forte base de clínica, e cliniquei durante muitos anos depois de formado, mas depois que me aproximei da saúde pública, a conversa, o diálogo foi com meu pai. Então, depois de formado, fazendo residência, meu pai falou: então, filho, vai fazer o quê? Eu falei: estou pensando ainda, pai. Não, tens que ir para os Estados Unidos, fazer uma pós-graduação, depois voltas, fazes cardiologia, abres uma clínica e tal. Eu falei: não, eu quero ser pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, quero fazer saúde pública. O quê? Estás louco e tal. O diálogo é exatamente igual, mas a paixão pela saúde pública, quando ela te pega, E nós ficamos até hoje, né, Temporão? Sim, porque, veja, são mundos distintos, né? O mundo da clínica, importantíssimo, né? Mas ali é uma relação tua com o paciente, né? Que é fundamental, o estabelecimento desse diálogo singular entre quem está sofrendo, quem está ali capacitado para cuidar, para tratar, né? Mas a saúde pública mexe com a dimensão coletiva e, portanto, tem uma capacidade, tem um impacto estrutural, né? Enfim, aí trabalhamos juntos no INAMPS, na Nova República, com Ézio Cordeiro, que foi um trabalho muito importante, fundamental.
voltando um pouco no tempo, né, ali na 8ª conferência em 1986, depois a Constituição em 88, mas teve todo um trabalho institucional nas secretarias municipais, no próprio INAMPS, inovador, muito inovador, né, e que nós participamos juntos, fomos companheiros nessa jornada. E depois, pouco mais adiante, o presidente Lula me convida para assumir o Ministério da Saúde, e foi um gigantesco desafio. Eu fiquei 4 anos como ministro, fui um dos mais longevos. A gente brinca que no Brasil a expectativa de vida ao nascer de um ministro da Saúde é em torno de 8 meses, né? 8, 9 meses. Né? Essa é a meta. Se você fizer uma linha do tempo, não dura muito mais do que isso, são poucos. Né? Eu fiquei 4 anos, Zé Noronha foi meu secretário de atenção à saúde, fizemos coisas muito inovadoras, muito importantes, que ajudaram a estruturar o SUS com todas as dificuldades. Hoje é um dos sistemas de saúde mais respeitados no mundo inteiro, um sistema inovador, acolhedor, de qualidade, claro, com muitas dificuldades, considerando que o Brasil é um país gigantesco, desigual, com muitas iniquidades, né? Mas que cumpre um papel, lembrando uma outra figura fundamental, Sérgio Aroca, né? O SUS faz parte do processo civilizatório brasileiro, da transformação do Brasil num país desenvolvido. Um dos problemas que a gente tem, críticos, que foram sempre que a gente lidou com isso, foi a questão do financiamento, né? Porque uma grande dificuldade que o povo encontra de atendimento, que ainda persiste, apesar de ter universalizado, não precisa mais de carteira de trabalho para ser atendido, são os recursos disponíveis para você prover assistência de qualidade para todo mundo. Ou mesmo funcionar algumas coisas essenciais. Por exemplo, o governo agora está nessa atividade de prover, agora tem especialistas, porque a dificuldade dessas... Mas as dificuldades são muito gigantescas, uma parte porque o Brasil não tem recurso suficiente, uma parte porque realmente a saúde precisa de mais recursos. Por que eu puxei esse assunto do financiamento? Primeiro, porque ele é absolutamente crítico. Como eu estou aqui na Rádio Catedral, eu não posso fazer as relações com o papel da Igreja Católica nesse negócio. Porque foi um papel importante nessa luta por assegurar. Então nós conseguimos uma emenda, é uma história mais comprida, mas nós conseguimos incluir na Constituição brasileira uma emenda constitucional que garante recursos mínimos para educação e saúde. E esses recursos toda hora querem acabar com isso, não sei o quê, não pode, não sei, querem acabar. Muito bem. E esse movimento, nós começamos a desenvolver um trabalho de mais recursos pela Constituição, que era a fixação de um percentual da arrecadação do governo. E quem foi importante nessa liderança foi a CNBB. Foi a CNBB que teve um papel destacado, digamos, mobilizando também as comunidades, mobilizando a sociedade. E sempre apoiando, né? Sempre apoiando. Fazíamos reuniões em Brasília, lá na CNBB, também para a defesa desse negócio que era Saúde mais 10. Era um movimento importante da igreja. E estamos aí, continuamos na luta por mais recursos para reestruturar. Mas é só uma questão importante isso, porque às vezes as pessoas não têm muita noção, porque os volumes financeiros são tão grandes, de centenas de bilhões de reais, né, que o Sistema Único de Saúde utiliza. Mas quando a gente vai analisar a participação do gasto público dos governos federal, estadual e municipal no gasto total em saúde, ele é apenas de 42%. Sim. Significa que a maior parte dos gastos em saúde são gastos das empresas, de um lado, e das famílias, principalmente, do outro. Desembolso direto. É quando eu vou no posto de saúde, consigo ser atendido na policlínica, saio com uma prescrição e alguns desses medicamentos eu tenho que ir na farmácia comprar. E isso é muito caro. O Farmácia Popular veio minimizar um pouco isso, que hoje você já tem acesso a medicamentos gratuitos para hipertensão, para diabetes, para uma série de outros problemas de saúde, mas isso é claramente insuficiente. Então a nossa luta, enquanto sanitaristas, ela permanece, porque os recursos colocados à disposição da sociedade brasileira para prover saúde universal para todos são claramente insuficientes. E interessante a gente observar assim no relato dessa linha do tempo, Zé, que você começa, como até o momento hoje, de que a igreja tem essa colaboração com subsídios que geram políticas públicas, né? Com certeza. Sempre foi muito importante. Desde os movimentos lá dos anos 70, né? E depois em outros momentos. O movimento dos anos 70, só para voltar
uma figura que eu admirei muito, que é Dom Adriano Hipólito, né? Fui trabalhar na Baixada Fluminense como médico, montando um projeto de medicina comunitária e montamos ali com a Caritas Diocesana de Nova Iguaçu, posto de saúde na época do INEP, você lembra disso? Sim. Posto de saúde, fizemos a Caritas Diocesana lá de Nova Iguaçu, tinha uns postinhos junto às igrejas e tal, e nós botamos. Depois eu virei secretário de Estado de Saúde aqui do Estado do Rio. E aí conseguimos, graças a esse impulso lá, que já havia sido constituído pelo era Dom Adriano Hipólito em Nova Iguaçu, Dom Mauro Morelli em Duque de Caxias, então havia um movimento porque a Baixada, depois da fusão, ficou terra de ninguém. Ela não pertencia ao antigo Estado, era a terra de ninguém, depois foi incorporada. Ela não pertencia ao antigo Estado do Rio, porque o Estado do Rio era o interior, e a Guanabara era Guanabara, e aquilo era uma terra abandonada. Então foi a fusão que permitiu, de certa maneira, integrar a Baixada. E quando eu fui secretário de Saúde, nós criamos um programa especial da Baixada de Saúde, da Baixada Fluminense, onde nós reunimos e localizamos as unidades de saúde. O governador da época, Moreira Franco, ele chamava de mini-hospitais, entendeu? A localização dessas unidades foi feita com a participação da comunidade, que era aquela construção que fizemos, que foi feita na década de 70, junto com as comunidades, com o Dom Adriano Hipólito. E depois estendemos ali, porque aí foi Caxias, São João do Meriti, e Nilópolis, eu não me lembro, São João, Caxias que era separada da diocese, mas enfim, durante então é muito importante esse papel, digamos, de mobilização comunitária, de mobilização, porque essa energia comum no bem comum, a busca do bem comum, entendeu? Nós sanitaristas não abandonamos. Isso é fundamental. E é uma espécie de inspiração de vida. E sem esquecer da Pastoral da Saúde, que a doutora Zilda Arnes Isso, e bem lembrado. Liderou durante tanto tempo, e quem financiou durante décadas foi o Ministério da Saúde. Eu me lembro que na minha gestão eu entreguei um diploma especial, uma homenagem especial à Pastoral e a doutora Zilda, que infelizmente teve aquela tragédia lá no Haiti. Ela estava no Haiti durante aquele terremoto dramático. Eu estive lá depois e vi, foi uma coisa incrível, mas a Pastoral, naquele período ali que vai dos anos 70 aos anos 2000, teve um papel importantíssimo na redução da mortalidade infantil em todo o Brasil, né? Claro que agora, com a saúde da família expandida e tal, isso mudou um pouco, mas, e além de outras medidas, como a introdução do Bolsa Família, melhoria do real do salário mínimo e uma série de outras políticas que tiveram um impacto na mortalidade infantil muito importante. Mas a Pastoral da Saúde teve um papel fundamental, importantíssimo. Boa lembrança, doutora Zilda Arnes. Tinha o Conselho Nacional de Saúde, onde que foi constituído também pouco depois, um Conselho Nacional de Representações, e eu fui presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E eu participava como representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é Saúde Coletiva e Saúde Pública, né, no Conselho Nacional de Saúde. E eu sentava ao lado, exatamente, da doutora Zilda. Que era uma grande figura. Que era uma grande figura. Memorável, figura grande. Quantas histórias boas vem fluindo, como eu disse, é uma resenha que a gente vai Podemos ficar dias aqui batendo papo. E quando a gente toca no bem comum, comentava com vocês que a nossa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, ela já atua no Rio de Janeiro há 63 anos, com esse foco de poder fazer proximidades que permitam ações de mobilização que tem um foco no bem comum. Aí eu pediria a vocês que pudessem externar um olhar pessoal em relação a esse lado positivo do carisma de você evangelizar o ambiente do trabalho e mesmo realizar um convite ao networking de vocês, aos que tiverem a curiosidade de dar uma olhada lá nas nossas ações. O nosso Instagram é o @ADCRRio, o Facebook é ADCRJ. Todos esses programas estão no YouTube da ADCR Rio e da ADCE Brasil. Fique à vontade de dar um olhar pessoal. O olhar pessoal eu acho importantíssimo. De novo, vou voltar ao começo, quando eu frequentava esse prédio, que lembrar aqueles encontros do Eugênio no Sumaré. Aqueles encontros tinham ele pegava lideranças, juntava ali lideranças políticas, gestores de políticas públicas, lideranças comunitárias e justamente a classe empresarial.
para buscar estabelecer esse diálogo e encontrar um caminho comum. Então eu acho que é importante. Na saúde, a saúde é muito importante, o setor privado tem uma participação, uma responsabilidade social, porque tem um peso importante no gestor do sistema, na conformação do sistema de saúde brasileiro como um todo. Então, eu acho que iniciativas de estabelecer esse diálogo, estabelecer propostas comuns que possam garantir realmente o acesso universal e igualitário à população brasileira e não alargar a distância social, isso que é muito importante, que às vezes esse processo acaba afastando iniciativas como essa, de fortalecimento do papel social do empresariado, da classe empresarial, e dando atenção aos seus trabalhadores, né? Eu acho que foi absolutamente essencial. Desejo todo sucesso e obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. Não, um prazer todo nosso. E, aliás, essa é uma marca do movimento, que a gente chama do movimento da reforma sanitária brasileira, do movimento da saúde coletiva, do movimento da saúde pública, essa visão de comunhão, essa visão de não ter barreiras, essa visão de inclusão de todos no processo de construção do SUS e da sociedade. Então, acho que são conceitos que se aproximam muito com o que você colocou aqui, né? Eu lembro que lá atrás, muitos de nós que participamos daquele processo, militávamos em partidos políticos, até alguns partidos clandestinos, né? Mas uma das marcas desse movimento foi exatamente o princípio de acolher a todos, incluir todos. Não havia nenhuma barreira, né? Tanto que muitos políticos ditos conservadores, né, foram fundamentais na aprovação do capítulo Saúde da Constituição Brasileira. Então foi um movimento que, em todos os momentos, foi um momento muito inclusivo, muito democrático e que se prolongou ao longo dessas décadas com essa mesma marca, né? E aí concordo com o que o Zé colocou, quer dizer, essa questão dessa visão social para o empresariado, ela é extremamente importante e fundamental. Pensando aqui, se fizermos aqui uma consulta interna sobre a possibilidade da gente fazer um debate lá no Sumaré sobre a questão da saúde pública, podemos contar com vocês para a gente fazer com certeza. Um simpósio bacana? Seria um grande prazer voltar lá. Vamos fazer isso aí. O Conexão com Valores está sempre aos sábados, às 17 horas no ar. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. E se pudesse ser a representatividade, agradecê-los por tudo que vocês fizeram pela saúde pública brasileira, que realmente é um legado, essa dedicação de vocês a esse olhar tão importante da sociedade brasileira em relação ao povo brasileiro, né? Muito obrigado. Até a próxima.